Iluminada, chegamos na lição 95 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: eu sou um só ser unido ao meu Criador. As lições que nós estamos vivendo nos últimos dias, incluindo essa, são lições muito profundas no sentido da nossa identidade. Se você pegar a lição 93, por exemplo, e essa inclusive 95 ela vai reforçar isso que a gente viu na 93, ele faz um exame de como nós nos enxergamos. Então, por exemplo, ele diz lá na 93: tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Pensas que se alguém pudesse ver a verdade sobre ti, ficaria repugnado e recuaria como se estivesse diante de uma cobra venenosa. Percebe? Aqui na 95 ele vai dizer: tu te vês como uma paródia ridícula da criação de Deus, fraco, perverso, feio e pecador, miserável e tomado pela dor. Ainda que a gente não tenha essa visão de maneira consciente, em alguma medida a gente tem de maneira inconsciente porque nós somos filhos. 80% do Brasil, vou falar do Brasil, para a gente não abrir demais, mas 80% dos brasileiros são cristãos, então nós temos uma herança muito forte do cristianismo e logo dessa ideia do pecado original, né? Então essa ideia ela constituiu, ela foi o tecido da nossa maneira espiritual de nos enxergarmos. E não só isso, porque antes, até mesmo antes do cristianismo, o ser humano ele já tinha essa visão de certa forma dual, né, com relação aos deuses ou ao Deus, em que ele é limitado, em que ele é finito por conta do corpo, óbvio, enquanto existe um transcendente que é ilimitado e que é perfeito, né? Então, ainda antes, acontece que dentro do cristianismo a gente trouxe uma narrativa muito forte ligada a isso e que durou, perpetuou e se perpetua até hoje, de uma maneira muito intensa e de uma maneira muito mais hegemônica, né, no mundo todo. Então, isso é uma herança, a gente não pode desconsiderar, ainda que a gente talvez hoje possa pensar, mas eu não penso tanto assim, hoje essa maneira de enxergar já não faz tanto sentido para mim. Talvez no passado, né, na sua infância, na sua criação, numa catequese, ou até mesmo numa escola, porque no passado existia, né, essa ligação da escola com o ensino religioso também, mas de uma maneira dogmática, né? Isso já vem na contramão, hoje isso já começa a mudar, e que bom. Mas nós temos sim essa herança e isso está entranhado em nós, tá? De certa maneira. Então, o que ele está fazendo aqui nesses últimos dias é trazendo então esse autorretrato que nós pintamos, por nos considerarmos um corpo, tá? Isso está intimamente ligado à nossa maneira de nos enxergarmos corpo, e ele traz na oposição, porque um Curso em Milagres usa muito essa dualidade de uma maneira inteligente, para nos mostrar que nós não somos isso. Existe uma outra coisa que nós somos, que é chancelada por Deus, que é perfeita e eterna e que não foi maculada, né? Então é isso que ele está fazendo, certo? Hoje a gente vai continuar aplicando da maneira como nós fizemos nos últimos dias, porque essa leitura ela é muito profunda e ela vai tocar então esses pontos de autoimagem. Então, se você puder, eu vou pedir para que você feche os olhos, para que você escute as minhas palavras de uma maneira meditativa, sabe, escrevendo mesmo essas palavras no seu coração. Se não, tudo bem também, você escuta da forma que for possível para você hoje. E a gente vai trazendo então essa ideia central. Na medida em que eu for lendo, ele vai desenvolver essa ideia, mas vai trazendo então esse desenvolvimento para fortalecer essa âncora que é: eu sou um só ser unido ao meu Criador. Eu sou um só ser unido ao meu Criador. Tá bem? Então vamos começar. A ideia de hoje te descreve com precisão tal como Deus te criou. Tu és um dentro de ti mesmo e um com Ele.
A unidade de toda a criação é tua. A tua perfeita unidade faz com que a mudança em ti seja impossível. Não aceites isso e falhas em reconhecer que não pode deixar de ser assim apenas porque acreditas que já mudaste a ti mesmo. Tu te vês como uma paródia ridícula da criação de Deus, fraco, perverso, feio e pecador, miserável e tomado pela dor. Tal é a tua versão de ti mesmo, um ser dividido em muitas partes, em guerra entre si mesmas, separado de Deus e mantido sem qualquer segurança por um autor volúvel e cheio de caprichos ao qual fazes as tuas preces. Ele não as ouve, pois é surdo. Ele não vê a unicidade em ti, pois é cego. Ele não compreende que tu és o Filho de Deus, pois é insensato e nada compreende. Hoje, procuraremos estar cientes só do que pode ouvir e ver, e faz perfeito sentido. Mais uma vez, dirigiremos os nossos exercícios para alcançar o teu único ser, que está unido ao teu Criador. Com paciência e esperança, tentamos mais uma vez no dia de hoje. Tu és um só ser, unido e seguro na luz, na alegria e na paz. Tu és o Filho de Deus, um só ser, com um Criador e uma meta: trazer a consciência dessa unicidade a todas as mentes para que a verdadeira criação possa estender a universalidade e a unidade de Deus. Tu és um só ser, completo e curado e íntegro, com o poder de erguer o véu da escuridão do mundo e deixar que a luz em ti venha para ensinar ao mundo a verdade sobre ti mesmo. Tu és um só ser, em perfeita harmonia com tudo o que há e tudo o que haverá. Tu és um só ser, o Santo Filho de Deus, unido aos teus irmãos nesse ser, unido ao teu Pai na sua vontade. Sente esse único ser em ti e deixa que ele brilhe, afastando todas as tuas ilusões e dúvidas. Esse é o teu ser, o Filho do próprio Deus, impecável como o próprio Criador, com a sua força dentro de ti e o seu amor para sempre teu. Tu és um só ser e te é dado sentir esse ser dentro de ti e banir todas as tuas ilusões da mente única que é esse ser, a santa verdade em ti. Não esqueças hoje. Precisamos da tua ajuda, da tua pequena parte para trazer felicidade a todo mundo. E o céu olha para ti confiante de que hoje tu vais tentar. Compartilha então dessa certeza, pois ela é tua. Sê vigilante, não esqueças hoje. Ao longo do dia, não esqueças a tua meta. Repete a ideia de hoje com a maior frequência possível e compreende que, a cada vez que o fazes, alguém ouve a voz da esperança, o despertar da verdade dentro da sua mente, o suave sussurro das asas da paz. O teu próprio reconhecimento de que és um só ser, unido ao teu Pai, é um chamado para o mundo todo estar em unidade contigo. Certifica-te de dar a promessa da ideia de hoje a todos aqueles que encontrares nesse dia, dizendo-lhes também: Tu és um único ser comigo. Estamos unidos ao nosso Criador nesse ser. Eu te honro pelo que eu sou e pelo que é aquele que nos ama como um só. Muito bom. Eu sou um só ser, unido ao meu Criador. E para a gente fechar essa lição, eu escrevi aqui uma passagem de João 17, dos versículos 21, 22 e 23, que diz assim: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu
Dê-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Muito bom, assim a gente vai fechando a nossa prática de hoje. Ser vigilante, não te esqueças, compartilhe e integre. Você é um só ser, unida ao seu Criador.